No início do século passado, a ideia da segregação em manicômios às luzes de novas descobertas farmacêuticas e neurofisiológicas era considerado o modelo mais eficaz de tratar a loucura no Brasil, inclusive a dependência química, de forma compulsória, quando determinada pela autoridade judicial ou policial, mas também era utilizada como meio de controle social de pessoas consideradas indesejáveis, praticantes de pequenos delitos ou até quem tinha comportamento considerado incompatível para a sociedade da época, por alguém com um pouco mais de poder. No livro O Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, que conta a história do maior hospício do Brasil, Colônia, em Barbacena, são retratadas histórias trágicas de vidas confinadas, marcadas pelo abandono e pela desumanização. Segundo a jornalista, cerca de 70% das pessoas que chegavam ao hospital de trem não sofriam de transtorno mental. A pesquisa também resultou em um documentário de mesmo nome, produzido em 2013, que pode ser acessado pelo YouTube. Nesse trabalho, Arbex conversa com outros profissionais de imprensa e cinema, cujas letras e lentes denunciaram horrores do Hospital Colônia, comparado a um campo de concentração pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia, dos colchões de capim para abrigar mais internos ao comércio de cadáveres para faculdades de medicina. Daniela Arbex também entrevista o cineasta Elvésio Raton, autor do documentário Em Nome da Razão, também sobre o hospital, um dos mais emblemáticos da época. Outra referência é o filme Nise, No Coração da Loucura, de Roberto Berliner, lançado em 2016 e protagonizado pela atriz Glória Pires. O longa conta parte da história da médica psiquiatra alagoana Nise da Silveira, pioneira em terapia ocupacional no tratamento de pacientes com transtornos mentais crônicos, à frente do Hospital de Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, na década de 50. Vamos voltar um pouco no tempo. A lógica manicomial de privação de liberdade passou a ganhar progressivamente força de lei com o Código Civil de 1916, o Decreto Federal 24.559 de 1934 e a criação do Serviço Nacional de Doenças Mentais em 1941. Na mesma década, o governo federal publicou o Decreto 8.550, que previa a construção de hospitais psiquiátricos em parceria com governos estaduais para atender a essa crescente demanda. Segundo o relatório Inspeção Nacional Hospitais Psiquiátricos no Brasil, de dezembro de 2019, as práticas em saúde que antecedem a criação do SUS nas décadas de 60, 70 e 80 são marcadas pela tônica própria do regime militar e pela expansão dessas instituições psiquiátricas. O psicólogo e professor universitário Rodney Costa comenta como se davam as internações daquela época e de como o atual modelo de saúde mental começou a ser desenhado. Sabe? Entender que não era uma questão de tratamento, era uma questão de que as pessoas se incomodavam com essas pessoas. Então, assim, nem sequer existia a aceitação da existência dessas pessoas. E aí, quando você fica num ambiente fechado, só com pessoas que estão adoecidas, como você vai sair disso? Você acaba adquirindo até outros tipos de patologia. Até porque é o convívio social que faz nós sermos o que nós somos, sabe? Ninguém nasce ser humano, ninguém nasce homem, né? A gente tem que lidar com outros homens para saber o que é. E eu acho que quando as pessoas perceberam que o que estava sendo ocorrido não era assim um tratamento, mas sim apenas um depósito daqueles que são indesejados, houve críticas a isso e começou a haver movimento. Na verdade, existem movimentos críticos a isso desde sempre, Desde sempre. O primeiro CAPS mesmo é da década de 80. Mas oficialmente como dispositivo eu acho que só foi nesse século agora, assim. Mas ele, a própria Nise teve um olhar totalmente diferente, né? E ela era de uma época em que as pessoas não queriam ver o usuário, principalmente os psicóticos, né? E até por causa de... Era muito também ligado à questão moral também.
aquele que talvez tinha um comportamento não necessariamente de saúde mental, mas, por exemplo, uma mulher que engravidava, sabe? Ou alguém que era muito à frente do seu tempo, questionava alguma conduta, algum padrão, era considerado alguém desviante, e também era usado com isso como uma forma de punitiva, né? Fora outros casos. Por exemplo, era possível, antigamente, um cara internar a esposa para ficar com a amante. A ideia da internação é para cuidar de um período em que está muito mais fragilizado, em que talvez a própria família não pode dar conta de estar de olho nele em um período em que ele pode se machucar ou machucar outra pessoa, e depois reinseri-lo. Porque você quer que ele melhore, ele tem que estar reinserido numa sociedade, tem que estar reinserido na família, essas coisas. O médico psiquiatra Manuel Costa Júnior, de São José dos Campos, comenta a narrativa de maus tratos nos manicômios retratada em alguns filmes. Narrativa essa que motivou a movimentação de profissionais da saúde a partir da década de 70 a buscarem um novo modelo de atendimento para as pessoas com transtornos mentais que preservassem a vida e, ao mesmo tempo, a dignidade dessas pessoas. As pessoas não eram maltratadas. É que o paciente mental sem cuidados, ele tem um mau aspecto. Então ele era, não é que fosse maltratado, não tinha muito tratamento. Alguns tratamentos foram muito mal vistos. Por exemplo, eletrochoque. Eletrochoque até hoje, eu considero, e não só eu, muitos médicos consideram, e o professor de psiquiatria lá da Faculdade de Medicina também considera o eletrochoque como o melhor tratamento para depressão, para uma depressão grave. Ele considera como o melhor tratamento, mas só que isso tudo foi, eu não sei se por causa da Revolução, que foi considerado como castigo, então é muito mal visto, tem uma ideia de castigo, e não é. No ano de 1978, nasce o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental, inspirado nas ideias de cuidado em liberdade do médico psiquiatra italiano Franco Basaglia, que comparou o Hospital Colônia de Barbacena a um campo de concentração nazista. Na esteira para a promulgação da Constituição de 88, um ano antes, surgiu o movimento da luta antimanicomial, encabeçado por profissionais dos serviços de saúde mental, familiares e usuários, disposto a dar um basta ao modelo asilar, marcado por constantes violações de direitos humanos. Já em 1989, foi apresentado no Congresso o projeto de lei 3.657 do deputado Paulo Delgado, cujo objetivo era regulamentar os direitos da pessoa com transtornos mentais e iniciar a extinção progressiva dos leitos em manicômios. Depois de várias discussões e alterações na proposta original, o projeto foi sancionado como a Lei 10.216 em 2001. Se antes a segregação em manicômios era considerada o modelo mais eficaz de tratar a loucura, com essa nova lei, as internações só seriam consideradas quando todos os recursos extra-hospitalares se mostrassem insuficientes. A lei é considerada um divisor de águas, marcada pelo deslocamento da lógica manicomial, ou seja, hospitalocêntrico, para a lógica de atenção comunitária, o cuidado em liberdade. Mas há posicionamentos divergentes. Para o médico psiquiatra Manuel da Costa Júnior, também fundador da Associação Instituto Chuí de Psiquiatria em São José dos Campos, o fechamento de hospitais provocou um problema social. A reforma psiquiátrica foi feita talvez por psicólogos ou por médicos mal orientados que terminaram com os hospitais, quiseram terminar com os hospitais de psiquiatria. Muitos lá em São Paulo foram fechados e os pacientes ficaram na rua ou na cadeia.
Então, foi de uma falta de bom senso, de uma falta de humanidade muito grande. Nós conseguimos continuar aqui e atendíamos o SUS na época. Depois que fecharam os hospitais, o pessoal ficou na rua. Outros foram para a cadeia. Aí houve uma espécie de uma revisão dessa situação e retornaram, mas não retornou completamente não. Tem muito hospital lá em São Paulo que fechou e não abriu mais. Mesmo porque o governo não dá apoio para fazer um hospital psiquiátrico. Hoje um hospital psiquiátrico que seja feito na base do SUS não sobrevive. Porque o custo do hospital, o SUS não pagaria o custo de um hospital psiquiátrico, como não paga custo de hospital nenhum. Costa Júnior acredita que a perda do protagonismo do modelo hospitalar se deve à evolução dos medicamentos e da própria medicina. Psicóloga e diretora-geral da Associação Chuí de Psiquiatria, Daniela Arana, também aponta o desenvolvimento de novos medicamentos como fator importante para a evolução do tratamento de transtornos, cada vez mais humanizado e multiprofissional. Quer dizer, a medicação foi primordial e teve uma ação e viabilizou todo o trabalho que eu como psicóloga podia fazer, que a terapeuta ocupacional podia fazer, que a nutricionista podia fazer, que o educador físico podia fazer. Nós todos podíamos intervir nessa condição e essa pessoa conseguir tomar as rédeas da própria existência. A psicóloga Silvana Pereira, do Centro de Atenção Psicossocial, CAPSUL, equipamento que ganhou importância crucial nesse novo formato de abordagem técnica da saúde mental, fala das mudanças ocorridas e de evolução também no campo da medicação. Então, eu percebo que evolução é uma palavra difícil, né, da gente usar, mas assim, eu acho que assim, o processo, né, o segmento, apesar de dificuldades que vão existir sempre, porque são inerentes à condição humana, melhorou muito, eu acho que melhorou, eu acredito que melhorou, né? Eu não cheguei a atender pacientes quando só existia o hospital psiquiátrico, né? A minha formação foi justamente na época do começo da reforma psiquiátrica. Então, quando eu comecei a trabalhar, já tinha esse modelo, né, de o paciente não ser internado, tentar não internar, só nos casos graves mesmo, onde a internação é para proteção do paciente, para proteção do outro. E então eu percebo que a evolução medicamentosa melhorou bastante. Eu acho que a medicação, né, o tipo de medicamento que hoje é usado contribui muito para a melhoria do paciente, para a evolução dele, porque tem muito menos efeito colateral. Você vê o paciente hoje mais solto, menos comprometido por causa de efeito de medicação. Então, acho que houve uma evolução na medicação. Luiz Peagno, diretor do Hospital Francisca Júlia, referência do Sistema Único de Saúde em São José dos Campos, acredita que a reforma psiquiátrica trouxe avanços importantes para a estruturação da saúde mental. Bom, eu entendo que a saúde mental teve uma transformação bastante grande da década de 70 para cá, né? Buscando a humanização. Antigamente só era tudo centrado na internação psiquiátrica e depois foram sendo criados vários equipamentos extra-hospitalar. Um deles é o CAPS. Então o CAPS consegue fazer atendimento às pessoas portadoras de transtorno mental, fazendo uma prevenção ou atendendo aqueles que têm alta, porque todos os nossos pacientes que saem daqui do hospital, eles ficam referenciados no CAPS, que é para continuar esse tratamento depois da internação. Então, acho que houve um avanço nesse sentido. E os serviços ambulatoriais também, que é importante. A
A Portaria 4.279 do Ministério da Saúde, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a rede de atenção psicossocial, chama a atenção a característica de cuidado integral, apresentando a saúde sob uma perspectiva de exercício de cidadania, a partir de serviços intersetoriais organizados em 7 componentes estratégicos: atenção básica em saúde, atenção psicossocial especializada, atenção de urgência e emergência, atenção residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, estratégias de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial. Outro marco importante na trajetória de fortalecimento de direitos das pessoas com transtornos mentais e pessoas com problemas decorrentes da dependência de álcool e drogas foi a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015. A partir de então, considera-se que para a produção da saúde mental deva-se pensar em interfaces nos campos dos direitos humanos, da assistência social, da habitação, economia solidária, lazer, esportes, cultura e trabalho, com foco na redução das desigualdades sociais e no exercício da cidadania. Há cerca de 2 anos e meio foi aprovada uma reformulação na política de saúde mental do país, que reforça, novamente, o papel dos hospitais psiquiátricos. O professor e psicólogo Rodney Costa acredita que o fundamental é não haver segregação, mas capacitação dos profissionais de saúde para lidar com um paciente com transtorno mental em hospital geral, além de ampliação da rede de atenção psicossocial. Entenda que um hospital psiquiátrico, a existência dele pode ser substituído, por exemplo, com um CAPS Noite, por exemplo, que é uma pegada mais humanizada, sabe? Não quer dizer que a pessoa não vai ter que ficar internada uns tempos, mas já existe dentro das nossas leis dispositivos mais humanizados, que não tem tanta pegada asilar de antigamente. Não é tão, perceba, os hospitais, tudo bem, São José do Chuí fica aqui no Vila Ema, mas a maior parte dos hospitais psiquiátricos no Brasil é longe, é para tirar, sabe? É totalmente fora a ideia de socialização que a gente quer, assim. Para o médico Manuel Costa Júnior, o paciente com transtorno mental requer atenção diferente da dispensada em um hospital geral. O paciente com problemas mentais, ele não é de leito, ele tem que sair. Aqui, por exemplo, nós temos pátios, nós temos uma academia de educação física, enfim, o pessoal anda, sai, se mexe, faz exercício, faz psicoterapia de grupo, terapia ocupacional. Nós temos aqui até uma senhora que faz a terapia do riso, e tem outros enfermeiros que cantam junto com os pacientes. Enfim, não é próprio para um hospital geral. A política de saúde mental no Brasil avançou bastante, como a gente pôde ouvir, mas também é considerada recente e em transformação. Para Rodney Costa, entre os principais desafios da saúde mental pós-reforma psiquiátrica está o de criar uma estrutura que leve em conta o sofrimento das pessoas que estão em volta daquela com transtorno mental, mas ao mesmo tempo não tratá-la como mercadoria ou alguém passível de ser descartado e apartado do convívio social, mesmo estabilizado. Qual que é a tua visão de tratamento? A visão de tratamento é tratamento do usuário, da pessoa que está adoecida, está em sofrimento, ou aquilo que ele incomoda, aquilo que ele acaba atrapalhando o movimento da sociedade. Então, por exemplo, tirá-lo, você está focando no que incomoda. Você não está muito preocupado com isso, você não quer que ele incomode. Isso não tem a ver com a reforma psiquiátrica que houve, ele vai na contramão Não, vai disso. Totalmente contra isso, né? A ideia é realmente tratar o paciente, assim, tentar entender as suas especificidades, entender que ele tem uma forma
diferente de pensar, que às vezes não se encaixa em muitos padrões que a gente quer, porém mesmo com isso ele consegue ser uma pessoa social, ele consegue estar lá com as suas particularidades. Isso demanda uma visão que as pessoas têm que entender que não existe uma norma correta de vivência e existe também entendimento em que até a pessoa mais saudável terá particularidades que não vai agradar todo mundo, sabe? A loucura, ela é vista como também, não negar que é um adoecimento e precisa de tratamento, mas também uma forma de vida, uma forma de enxergar a vida, uma especificidade de vivência, e que também dá para ser trabalhada e não simplesmente jogada fora. O tratamento que a gente procura é um tratamento em que não isole essa pessoa, ela faz parte da sociedade, porque se a gente quer que ele seja um ser social, ele tem que estar no meio. Confira também às 17 horas de hoje o podcast sobre a história dos 2 hospitais psiquiátricos de São José dos Campos, fundados entre as décadas de 60 e 70. Aproveite esse período de quarentena para refletir sobre a questão da saúde mental e deixe o seu comentário. Se você quiser contar alguma experiência, fique à vontade. Curtiu esse conteúdo? Quer compartilhar? Vá em frente!